Sabe, o rei Herodes, aquele cara que ficou perpetuado nos anais da civilização com o título pomposo de Herodes o Grande, ele tinha um medo tão visceral, mas tão paranoico, de perder o trono, que a história documenta coisas absurdas, tipo, ele mandou assassinar a própria esposa. Nossa, e não parou por aí, né? Foram 3 dos próprios filhos também. Exato. E até a sogra entrou na lista. Quer dizer, qualquer sombra de ameaça que aparecesse, a resposta dele era uma só: o extermínio total. Mas, assim, na nossa exploração de hoje, a gente vai analisar um documento que demonstra uma ironia enorme. A maior ameaça para esse tirano implacável não era um exército rival marchando sobre as colinas da Judéia. Era, por incrível que pareça, a vulnerabilidade absoluta de um bebê. E é exatamente aí que a coisa fica interessante. Porque é um momento exato em que toda aquela pompa da história oficial, sabe, ela meio que desmorona e revela a engrenagem puramente paranoica da manutenção do poder. O que a gente tem em mãos hoje é uma oportunidade rara de observar como a antiguidade processava o custo humano do totalitarismo. Total. E é para essa dinâmica sombria que a gente vai olhar agora. Nós temos o imenso privilégio de estudar um material incrivelmente denso hoje. É um estudo teológico e exegético profundo do Evangelho de Mateus, mais especificamente ali do capítulo 2, versículos 16 ao 18. Que foi escrito pelo irmão Marcelo Oliveira, né? Isso mesmo. E esse documento funciona como uma verdadeira lupa sobre a narrativa. E só para deixar claro para quem nos acompanha, a nossa missão nesta análise não é tipo promover uma defesa religiosa dogmática. Longe disso. A ideia é usar este texto de base para extrair conhecimentos vitais sobre como esses textos milenares lidavam com a violência política descomedida, sabe? E também com o trauma coletivo de um povo subjugado e a resiliência da esperança. Com certeza. Porque o texto de Mateus, quando ele é despido daquelas camadas de familiaridade que a tradição foi impondo ao longo dos séculos, ele se revela quase como um manifesto de subversão literária. Subversão literária? Uau! Sim, porque ele utiliza a linguagem do próprio império para expor a fraqueza do império. E o estudo que fundamenta a nossa discussão hoje faz isso através de uma investigação muito minuciosa das palavras originais, do contexto histórico e, claro, da teologia escondida nas entrelinhas daquela tragédia conhecida como a Matança dos Inocentes. Certo. Então vamos desempacotar isso. Porque a gente precisa voltar uns 2 milênios no tempo para entender o barril de pólvora que era a Judeia do primeiro século. A gente está falando de Herodes, que era tipo um rei vassalo do Império Romano. E ele era alguém que não era considerado puramente judeu, o que já deixava ele numa posição de desconfiança pública constante, né? Exatamente, ele estava sempre pisando em ovos. Pois é. E aí a narrativa relata que uns magos vindos do Oriente chegam do nada perguntando para um recém-nascido que seria o rei dos judeus. E a reação de Herodes não é a de um estadista calculando manobras diplomáticas ali. Ele simplesmente dá a ordem de varrer do mapa todas as crianças de 2 anos para baixo na região de Belém. Uma carnificina. Sim. E o que o estudo faz é examinar a linguagem original dessa ordem. E o que transparece nas palavras originais não é uma estratégia fria, é um verdadeiro colapso mental. E é aí que a nossa fonte joga muita luz sobre o grego koiné, sabe? Que era o idioma franco ali do Império. Porque nas nossas traduções, o texto diz simplesmente que Herodes irou-se grandemente. Só que a expressão original lá no texto é etimoselian. Tá, e qual o peso disso na época? Bom, na filosofia e na literatura greco-romana, a palavra taimos não descreve aquela ira justificada de um juiz ou a bravura de um general numa batalha. Ela descreve uma explosão visceral. É um instinto animalesco totalmente destituído de razão. Caramba, então ele perdeu completamente as estribeiras. Totalmente. E quando a gente adiciona o advérbio lian, que significa em excesso ou ao extremo, o autor do texto está, na verdade, fazendo uma denúncia política fortíssima. Ele está dizendo para os leitores que aquele homem no trono de Jerusalém perdeu o controle estoico que se exigia de um líder e se rebaixou ao comportamento de uma fera acuada. Faz sentido. E Herodes aciona toda a máquina militar, tipo o aparato gigantesco do Estado, só para caçar crianças de colo.
É o equivalente antigo de usar uma bateria de mísseis antiaéreos para tentar abater um... Mosquito, exatamente. É um atestado público não de força inabalável, mas de uma insegurança patológica terrível, né? E a raiz dessa fúria irracional ganha um contorno ainda mais patético quando a gente vê o gatilho da situação, que o estudo traduz através de uma outra palavra que é eupatizantes. Eupatizantes. E o que desencadeou isso? Essa palavra é um núcleo da crise do Herodes. Ela remete à ideia de cair numa armadilha, de ser ludibriado, sabe, de ser ridicularizado. Porque pensa bem, o Herodes não atacou porque sofreu uma invasão de tropas estrangeiras pesadas. Ele atacou porque o ego dele foi ferido por estudiosos do Oriente que simplesmente ignoraram as ordens dele de voltar ao palácio. Ah, eles deram um perdido no rei. Deram um perdido. O déspota sentiu que a astúcia política dele foi sobrepujada. E a resposta padrão do poder absolutista quando passa por um constrangimento público costuma ser essa destruição em massa totalmente desproporcional à ofensa. É uma tentativa de restabelecer através do terror o respeito que ele já não consegue manter pela admiração. Olha, para a gente visualizar isso de uma forma mais contemporânea, basta observar o padrão de comportamento de certos líderes políticos modernos, né? Ou até mesmo grandes figurões de corporações. A gente vê figuras que detêm o controle de economias inteiras entrando em um colapso público e totalmente destrutivo, simplesmente porque se sentiram contrariados em um detalhe técnico, sabe? Sim, um ego ferido que custa caro. Pois é, ou porque foram alvo de piada em alguma plataforma pública. A arquitetura psicológica é idêntica. É o poder irrestrito mascarando uma fragilidade existencial gigante. E a prova máxima dessa fragilidade está justamente no objeto do terror do Herodes, né? O que é fascinante aqui é a dinâmica da subversão literária que o estudo identifica através da palavra paidion. Porque o Império Romano, ele impunha sua narrativa com águias de bronze, legiões armadas até os dentes, aquela arquitetura monumental. A famosa Pax Romana mantida à ponta da espada. Essa era a linguagem oficial do poder. Certo. No entanto, o texto contrapõe toda essa máquina de guerra absurda do Herodes com um paidion, que é um diminutivo carinhoso no grego para uma criança pequenina, tipo um bebezinho. Há uma ironia cortante nisso, né? A grande ameaça ao rei que ostentava o título de Herodes o Grande é alguém que precisa de ajuda até para se alimentar. E essa contradição é o próprio argumento do autor. O estudo fundamenta que, na visão teológica que o texto apresenta, a salvação da história humana não chega marchando com armaduras reluzentes, sabe? Ela emerge justamente no vácuo da total vulnerabilidade. Que contraste absurdo. Demais! A pesquisa do Marcelo Oliveira até traça um paralelo com a filosofia de Paulo de Tarso, lá na Carta aos Coríntios, onde ele afirma que as coisas fracas do mundo são um instrumento para confundir as coisas fortes. O poder humano treme, não diante de outra força opressora, mas diante da pureza e da inocência que ele simplesmente não consegue corromper e nem compreender. Essa fragilidade do poder absolutista explica perfeitamente a causa política de toda a tragédia. Mas assim, a narrativa não permite que a gente fique confortável ali no palácio dissecando a mente do tirano, né? O texto nos arrasta quase que imediatamente para o custo humano dessa paranoia. Ele nos joga lá para as ruas de Belém, onde o versículo 18 descreve um luto pesadíssimo. E o que chama atenção na análise que temos em mãos não é um silêncio contido, sabe, aquela resignação diante do decreto do Estado. Nem de longe. Pois é, a fonte detalha uma anatomia da dor que é sufocante, começando pela evocação geográfica de um trauma bem ancestral, não é isso? Sim, porque o versículo traz a citação direta do profeta Jeremias, que diz: ouviu-se uma voz em Ramá. E, bom, para um leitor contemporâneo, Ramá pode parecer apenas uma coordenada geográfica qualquer ali ao norte de Jerusalém. Uma cidade qualquer, né? Isso. Mas para a audiência original daquele texto, Ramá carregava o peso de um verdadeiro holocausto cultural. Era o ponto exato de triagem e deportação durante o exílio babilônico que aconteceu séculos antes. Nossa! Era o local onde as famílias de Israel foram acorrentadas e separadas antes de começarem aquela marcha da morte para o cativeiro. Então, ao invocar o nome Ramá,
O autor está literalmente acionando o gatilho da memória coletiva de desolação mais profunda que aquele povo possuía. Ele funde o trauma do passado com o massacre do presente. Entendi. E sobre esse palco de trauma histórico entra a figura de Raquel, né? Não apenas como a personagem lá do Gênesis, a esposa amada do patriarca Jacó, mas ela é transmutada numa espécie de matriarca temporal do luto. E a história relata que a Raquel histórica morreu em trabalho de parto justamente nos arredores de Belém. Exato, a localização bate perfeitamente. Então a escolha de usar o choro de Raquel tem uma poesia trágica formidável. É como se a mãe da nação estivesse gritando de dentro do próprio túmulo, personificando todas as mães silenciadas daquelas vielas, que tiveram os filhos arrancados dos braços pelos soldados do Estado. É muito forte isso. É dilacerador. E a expressão dessa dor é destrinchada pela nossa fonte também através do peso do grego. Porque a gente não está lendo ali sobre uma tristeza silenciosa ou reflexiva. A expressão usada é klausmos kai odormos polis. E isso aponta para um colapso físico. Como assim, colapso físico? Bom, a palavra klausmos descreve o derramamento físico de lágrimas mesmo. O som daquele soluço rasgado que tira o ar. E o odormos vai muito além da lágrima. É a manifestação verbal da angústia absoluta, sabe? O ato de rasgar as próprias roupas, de bater no peito, o gemido de quem tem a alma esmagada. E o adjetivo polis no final indica que a magnitude desse som engoliu a região inteira. Foi ensurdecedor. Olha, tem um ponto nesta análise que serve como um soco no estômago das nossas conveniências narrativas modernas. O texto de Mateus diz que Raquel e as mães de Belém não queriam ser consoladas. Uma recusa que a fonte aponta ali no grego como uk etele non paraklesane. E quando a gente observa o mercado de histórias de hoje em dia, sejam filmes ou aqueles discursos de positividade corporativa... Ah, sim, o excesso de resiliência a qualquer custo. Exatamente. Nota-se uma ansiedade crônica em tentar extrair uma lição moral de qualquer tragédia. Existe uma pressa sufocante para dizer, teve um propósito, ou a gente precisa olhar pelo lado bom. E o Evangelho de Mateus aparentemente se recusa a oferecer esse atalho emocional barato, né? A dor é retratada na forma mais crua, sem filtro nenhum e totalmente impermeável a qualquer palavra de consolo superficial, sobre a justificativa terrível de que os filhos simplesmente já não existem. Olha, isso levanta uma questão importantíssima sobre a própria integridade do texto antigo. Porque a teologia contida nessa passagem não está nem um pouco interessada em romantizar a barbárie. Tentar consolar o luto de uma mãe que acabou de ter a criança assassinada pelo Estado, usando frases de efeito, seria não apenas inútil, mas eticamente ultrajante, né? Com certeza. Seria uma ofensa. Exato. E a recusa ao consolo atesta a gravidade do mal que foi cometido ali. O autor do estudo demonstra que, ao preservar o registro dessa dor inconsolável, a divindade acaba validando o sofrimento humano. O luto não é tratado como se fosse uma falha de fé, mas como a única resposta lúcida diante da brutalidade de um mundo totalmente quebrado. A dor daquelas mulheres foi, de certa forma, esculpida na eternidade literária. Então, o que tudo isso significa quando a gente cruza a brutalidade do evento com a afirmação teológica do texto? Porque, veja bem, se a dor não tem filtro e o mal age com eficácia letal nas mãos do Herodes, o versículo 17 insere uma tensão colossal ali. Ele declara, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta. O material da nossa análise explora o verbo pleurou, né, que significa preencher totalmente. Isso mesmo. Então a questão é, se a profecia precisou da carnificina de crianças para ser preenchida ou cumprida, é impossível não encarar o paradoxo de frente. Como fica o livre-arbítrio destrutivo de um tirano versus o curso de um plano divino? Deus causou isso? Essa é a grande tensão. Mas a síntese teológica que o documento oferece é muito cirúrgica ao separar a presciência da causalidade.
A afirmação de que a escritura se cumpriu não está sugerindo que a divindade manipulou Herodes como se ele fosse uma marionete, sabe? Só para orquestrar um massacre necessário. Certo. Ele agiu por conta própria. Totalmente. Herodes agiu motivado 100% pela sua própria podridão moral e vaidade política. O autor do estudo até utiliza um paralelo muito bom com Atos capítulo 2, versículo 23, que descreve a crucificação de Cristo como uma execução feita por mãos iníquas, mas que ao mesmo tempo estava englobada pelo conhecimento prévio de Deus. Ah, entendi a diferença. Pois é, o argumento central é que o mal humano, por mais extremo e cruel que seja, ele tem um limite de atuação. Ele não possui autonomia para frustrar ou estancar a linha principal da história da redenção traçada pela divindade. Olha, para quem está nos escutando, visualizar essa mecânica entre agência humana caótica e soberania, a gente pode usar a analogia de uma partida de xadrez. Imagina um jogo entre um grande mestre de xadrez e um adversário puramente destrutivo e caótico. Adoro essa analogia. Né? O adversário caótico, que no contexto histórico aqui seria o Herodes, ele joga de forma agressiva. Ele sai sacrificando peças imprudentemente, tentando limpar o tabuleiro com força bruta para proteger o próprio rei. O grande mestre não força o oponente a jogar sujo. O oponente faz os piores lances por pura vontade própria. Exatamente. Só que a visão do grande mestre é tão imensuravelmente superior que ele já antecipou a maldade de cada ataque e posicionou a peça fundamental dele, que no caso é o bebê refugiado, totalmente fora do alcance letal, antes mesmo da ofensiva começar. E a carnificina até acontece no tabuleiro, sabe, causando perdas reais e muito dolorosas. Mas o mestre utiliza o rescaldo desses mesmos ataques horríveis para pavimentar o caminho até um checkmate inevitável. Ou seja, a maldade acontece, é real, mas ela jamais tem a palavra final. Nossa, sim, e se conectarmos isso ao quadro geral literário que Mateus construiu, essa analogia do xadrez ilustra perfeitamente o ponto da exegese teológica do estudo. A divindade, da forma como é analisada pela fonte, tem a capacidade de absorver o impacto do caos absoluto e transformar isso no substrato sobre o qual a restauração final vai ser construída. Que impressionante! E tem uma prova técnica incrível dessa intenção de restauração. É um truque literário magistral que a nossa fonte revela sobre a citação do profeta Jeremias. E olha, este é possivelmente o detalhe intelectual mais rico da nossa análise hoje, porque ele lida justamente com aquilo que o autor do Evangelho escolheu omitir de propósito. Precisamente. Acontece que, no primeiro século, o método de ensino e de citação envolvia uma técnica que os estudiosos chamam de remes, ou dica. Dica. Como funcionava isso na prática? Era o seguinte: como os textos sagrados eram decorados pela comunidade inteira desde a infância, citar apenas um fragmento de um versículo funcionava como uma espécie de hiperlink mental da antiguidade, sabe? O leitor, na hora, puxava pela memória todo o parágrafo ou capítulo ao redor daquela citação. Ah, ele não precisava copiar o texto inteiro, ele só dava pista. Exatamente. E aí Mateus cita Jeremias 31, 15, onde Raquel chora inconsolável pelas ruas. E o texto de Mateus para por aí, ponto final. Fica aquele silêncio da morte. Mas ele sabia perfeitamente que qualquer judeu lendo aquilo reconheceria na hora que faltavam os 2 versículos seguintes, Jeremias 31, 16 e 17. Uau! E esses versículos ocultos continham exatamente o contrapeso da balança, né? O material que a gente está estudando detalha que os versos omitidos carregam uma promessa divina super explícita. Eles dizem algo como: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há esperança para o teu futuro, e teus filhos voltarão para os seus termos. É uma garantia de que o exílio vai acabar, que a morte não vai dar a última cartada. Viu só? E ao esconder esse consolo lá na parte não citada do texto, o autor bíblico cria uma fenda narrativa monumental na mente de quem lê. O leitor sente todo o impacto cru e esmagador daquela perda imposta pelo Herodes. Mas a mente que conhece a Escritura pisca um alerta ali no fundo, dizendo que o fim da história não foi escrito naquelas ruas ensanguentadas de Belém. A consolação é propositalmente adiada, então. Exato. Não vai ter resolução barata nas próximas linhas. A teologia do texto aponta a esperança não para uma vingança militar imediata contra o palácio,
mas para um evento lá no futuro, um conceito bem radical de ressurreição, onde a própria natureza da morte vai ser desfeita. Que é onde a coisa fica realmente interessante, sabe? E onde o estudo de um texto que foi escrito na poeira de impérios caídos demonstra uma relevância que é irrefutável para os dias de hoje. Porque, pensa bem, a gente vive numa era totalmente inundada por manchetes de conflitos globais, violência institucional absurda, injustiças, e o peso dessa informação constante pode muito facilmente levar a gente para o cinismo, ou para aquela letargia nihilista, do tipo, nada importa. É muito fácil cair nisso hoje em dia. Mas a análise desse antigo fragmento oferece uma moldura de uma maturidade extrema para a gente olhar para o mundo. Uma moldura que não exige a negação da realidade para manter a sanidade, né? Ela legitima o peso do choro e do trauma sem capitular diante do desespero absoluto. E essa é uma mensagem formidável. O estudo que a gente desempacotou hoje mostra que reconhecer a presença avassaladora do mal e da tirania não torna ninguém menos sábio, sabe? E muito menos significa que manter a esperança seja um atestado de ingenuidade pueril. Significa que o luto profundo, rasgado, ele tem uma função vital. A dor daquelas vozes lá de Ramá merece respeito e espaço dentro de narrativas muito maiores, narrativas de reconstrução histórica e redenção. É o equilíbrio perfeito entre atestar os fatos incontestáveis do sofrimento que é gerado pelo poder humano, que é muito falho, e manter a crença estrutural em uma justiça restaurativa de longo prazo. Uma justiça que o poder do Estado simplesmente não pode tocar. E isso nos conduz à reflexão que coroa a nossa jornada sobre os escombros e os textos antigos nesta exploração. É fascinante pensar na ironia do legado que o próprio tempo se encarregou de cimentar. O Herodes ele ergueu fortalezas colossais, palácios enormes cravados em montanhas, como a própria fortaleza de Heródion, que levou o nome dele. Ele gastou a vida inteira derramando rios de sangue da própria família de gente inocente numa obsessão cega, totalmente focada em eternizar o controle dele e garantir que o futuro engolisse o título de Herodes o Grande. É a velha tragédia de confundir medo e terror com imortalidade histórica, né? Perfeito. Ele operava com a certeza de que os monumentos de pedra seriam a biografia eterna dele. Mas os palácios de Herodes hoje não passam de ruínas varridas pelos ventos do deserto, escavadas por arqueólogos. Enquanto isso, o texto denso, brutal e poético que a gente analisou hoje sobreviveu à queda de impérios, sobreviveu a idiomas mortos e fronteiras alteradas, para garantir um monumento bem diferente. O registro que atravessou 2 milênios fez questão de eternizar o grito angustiado daquelas mães anônimas, que eram totalmente invisíveis na pirâmide social da época. É de arrepiar. Sim. E salvou do esquecimento a história de bebês que o Estado determinou que eram só um efeito colateral e de um recém-nascido que precisou fugir do próprio país como um refugiado procurado. Então, eu deixo uma provocação final para quem nos acompanha e que observa as estruturas de comando e influência do nosso tempo de hoje. Diante desse quadro milenar, fica a pergunta: quantas narrativas e biografias que a sociedade aplaude hoje estão de fato de cabeça para baixo? Quantos desses chamados poderosos atuais, que usam o peso da máquina para intimidar, silenciar e tratorar vulneráveis, não estão apenas preparando para si mesmos o destino de serem meras notas de rodapé? A lição que reverbera de Belém até os dias atuais sugere fortemente que o verdadeiro peso e impacto de longo prazo na história humana habitam quase invariavelmente na resiliência daquelas pessoas que os donos do poder tiveram a arrogância de julgar como descartáveis.